Nunca recebi tantas dúvidas como nos últimos dias sobre os fundos imobiliários, qual o motivo dessa queda que a gente tem visto esse ano, o porquê disso e o que esperar daqui para frente. Então nesse vídeo eu quero falar de forma rápida e direta os motivos que levam a essa queda e o que a gente pode esperar daqui para frente. Fica comigo! Vamos lá, eu estou olhando aqui agora o IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários da Bolsa Brasileira. Ele é uma média dos fundos imobiliários, então teve fundo que foi melhor, fundo que foi pior, mas aqui a gente já consegue ter um cheiro do que aconteceu no setor. Até o dia de hoje, na data em que gravo esse vídeo, o IFIX teve um retorno negativo de 5% no ano. Mas vamos direto ao que importa, vamos entender o que aconteceu durante esse período. No nosso país, a gente tem passado por um ciclo de apertos monetários. Isso significa que o Banco Central tem aumentado as taxas de juros substancialmente. É só você lembrar que alguns meses atrás a gente tinha uma Selic a 2% ao ano. E se você tem uma Selic tão baixa e pagando muito menos do que a inflação, isso obriga os investidores a procurarem outras vias de investimento. Então a gente viu uma grande migração até de investidores com perfil moderado, conservador, buscando outras fontes de rendimento no mercado de renda variável, que envolve tanto as ações quanto os fundos imobiliários. E o que a gente tem visto agora é justamente o contrário. Com a Selic subindo e com projeções da Selic de até 7,5% ou 8% no final do ano, o custo de oportunidade para o investidor aumentou muito. Então aquele investidor mais conservador, que não quer correr muito risco, ele tem voltado gradualmente, e esse é o movimento que a gente deve ver pelos próximos meses. E isso nos fundos imobiliários acaba sendo ainda mais impactante, porque se você olhar aqui nesse gráfico, essa pizza aqui, ela mostra como é dividido esse segmento hoje no Brasil, né? E diferente dos demais, diferente da Bolsa de Valores voltada para as ações ou outras classes de ativos, nos fundos imobiliários, mais de 66% do volume está na mão de pessoas físicas. E a gente sabe que pessoa física muitas vezes é guiado por emoções, é guiado por notícias e acaba tomando decisões que não são tão racionais. Então esse é um mercado que acaba sendo um pouco mais ineficiente e acaba abrindo também janelas e oportunidades para quem sabe o que está fazendo. Além da Selic estar subindo muito, o que tem também impactado a cota dos fundos imobiliários é a alta dos juros futuros. A gente vai falar disso com mais profundidade no final do vídeo, mas se você olhar aqui no lado esquerdo, você vai ver que já tem títulos prefixados do governo pagando quase 2 dígitos ao ano, 10%. Pouca gente imaginava que a gente chegaria nesse patamar de forma tão rápida. Olha aqui, Tesouro Prefixado 2031 pagando 10,62%. E agora se coloca no lugar desses investidores pessoas físicas, desse tanto de gente que está no mercado procurando uma renda mensal, procurando menos risco do que o mercado de ações, querendo fugir de fundos mais agressivos. Se ele começa a enxergar, se esse investidor começa a enxergar rendimentos de 10, 11, 12% ao ano, com quase nenhum risco, porque a gente está falando de renda fixa, a gente sabe que existem outros riscos, mas na cabeça dele muitas vezes esse risco não é observado, a gente começa a ver uma migração de volta para esse tipo de aplicação. Eu coloquei na telinha aí para vocês o resumo do último Boletim Focus, que de forma bem superficial ele pega a média da expectativa dos economistas a nível Brasil, né? E a expectativa dos economistas é que a Selic chegue até o final do ano em 7,5%. E o mais legal, se você olhar o gráfico do lado, é que tinha economista projetando a Selic em 2%, 3%, e agora a gente já tem até alguns gestores, alguns fundos de investimento falando de Selic em 8%, 9%. Então o cenário macroeconômico mudou muito. Isso se deve principalmente pela alta da inflação. Se a gente olhar o IPCA acumulado nos últimos 12 meses já está em 9%, o IGPM está na casa dos 30%. Então o Banco Central precisa tomar uma atitude, e de forma rápida e às vezes de forma muito intensa, de aumentar os juros para conseguir controlar esses recursos na economia e diminuir a inflação. Um outro ponto que pegou bastante, mas agora parece que já deu uma maneirada, é com relação à dúvida se os fundos imobiliários serão tributados ou não. A gente tem uma proposta que está em trâmite aí, que ainda não foi aprovada, que é a proposta de reforma tributária, que de reforma nada tem, né? Mais um aumento da carga tributária de forma geral, mas deram esse nome bonito. E um dos itens que tinham levantado logo no início é que o rendimento dos fundos imobiliários seria tributado.
Tanto o Paulo Guedes quanto outras pessoas já falaram que isso não vai acontecer, mas é claro que esse tipo de incerteza gera um pouco de receio. Você está planejando a sua aposentadoria, você suou muito, conseguiu juntar um dinheiro, vai colocar em fundos imobiliários para receber uma renda mensal e pagar suas contas e de repente você se vê diante de um cenário desse. Então, é muito provável que esses rendimentos não sejam tributados, mas isso é algo que gerou receio e gerou um pouco de medo nesse mercado alguns meses atrás. E o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é que os fundos imobiliários eles têm uma relação muito forte com o Tesouro IPCA, com a NTN-B, que são os títulos de dívida do governo que pagam IPCA mais um juros real. Se você olhar aí na telinha, a relação é muito forte entre o dividend yield dos fundos imobiliários e a taxa de juros real paga pela NTN-B. Como os fundos imobiliários têm um risco adicional, é de se esperar que haja um prêmio. Então essa diferença entre a linha amarela e a linha preta é o que a gente chama de prêmio que os fundos imobiliários pagam. Mudei de tela aqui então para a gente ver o que está acontecendo. Eu estou aqui no TradingView, quem quiser depois olhar e dar uma navegada no site. Em azul está o retorno do IFIX, e em vermelho, se você colocar aqui, ó, DAPK 2035, é o juros real baseado na NTN-B. E se vocês prestarem atenção, há uma relação completamente inversa aqui. Sempre que os juros reais sobem, que é o que a gente está vendo hoje em todos os títulos do governo atrelados à inflação, o rendimento do IFIX tende a ser negativo, tende a andar na direção contrária. E lembra do gráfico que eu acabei de mostrar? Quanto maior o rendimento das NTN-Bs, dos títulos do governo, maior tem que ser o dividend yield dos fundos imobiliários. E o que é o dividend yield? É basicamente o dividendo que o fundo está pagando dividido pelo preço dele. Então, para esse dividend yield aumentar, o que acontece? Os preços caem. Então, sempre que a gente tem um aumento dos juros, o preço das cotas dos fundos tende a cair. E aqui fica muito claro como essa relação é inversa. Ó, eu estou tirando um pouco o zoom para vocês verem essa relação inversa. Olha como aqui a gente teve uma queda dos juros reais, enquanto isso o IFIX subiu. Aqui eu estou olhando especificamente os juros reais da NTN-B 2035. Mas a gente pode observar também essa relação com os juros futuros, como por exemplo com o DI 2035. A relação também é inversa, ó. Vou dar um pouco mais de zoom aqui, a gente consegue ver o IFIX andando de lado ou caindo nos últimos 10, 12 meses, enquanto os juros futuros subiu. Isso de forma lógica é muito fácil de entender. Pensa assim, como a gente precifica o valor de um fundo imobiliário? Quanto vale um fundo imobiliário? A conta que os investidores fazem, que também é uma conta parecida que a gente faz para cálculo do valor justo de uma empresa, quando a gente quer achar o valor correto de uma ação, é a gente projetar o fluxo futuro que aquele fundo imobiliário vai me trazer. Então, mensalmente eu vou ter uma quantidade de dividendos e eu trago a valor presente. Então, eu estou considerando que esse fundo vai me pagar dividendo por 100, 200 anos, até a eternidade, e trago a valor presente. Só que a taxa de desconto, ela é muito relevante nesse cálculo. Então, a taxa que eu utilizo aqui embaixo para trazer esse fluxo a valor presente, ela é completamente importante. Então, sempre que os juros futuros sobem, e aqui a gente olhou tanto o DI 35 quanto os juros reais da NTN-B 2035, o valor presente cai. Então, essa relação é inversa. E o que é que você, como investidor, vai fazer diante disso? São 3 pontos que eu quero deixar aqui. Primeiro, respeite o seu asset allocation. Então, se você definiu que vai ter 15, 20% do portfólio em fundos imobiliários, não vai vender agora num dos piores momentos, né? Lembre-se que no mercado financeiro, para você ser bem sucedido, você precisa comprar quando todo mundo quer vender, e você precisa vender quando todo mundo quer comprar. Assim você compra na baixa e você vende na alta. Então, segue aquele percentual que você estipulou. Segundo ponto, se você utiliza os fundos imobiliários como fonte de renda, essa é uma boa oportunidade para você ir abaixando o seu preço médio, para você ir aumentando o seu dividend yield e continuar recebendo aqueles dividendos na sua conta todos os meses. E o terceiro ponto é para você que não precisa da renda, que está buscando valorização da cota dos fundos imobiliários.
No seu caso, é importante a gente acompanhar principalmente o desdobramento fiscal e político, porque o aumento dos juros futuros, ele vem de alguns fatores. Lógico que a Selic é importante, mas a expectativa de inflação também é muito importante e o risco Brasil é importante. Então, se a gente tiver aumento de Selic, inflação continuando em alta, desvalorização do real frente ao dólar e risco político aumentando, esse juros futuro tende a continuar em alta e aí sim a gente vai continuar a ver as cotas se desvalorizando. Mas não quero preocupar ninguém aqui, eu acho que a gente tem até algumas oportunidades agora. Então, se você estava fora desse mercado, estava procurando uma boa janela, agora pode ser uma boa oportunidade. E agora eu quero que você comente aqui se você já tinha... Comenta aqui agora. Então agora ajude os seus amigos que investem em fundos imobiliários, mande esse vídeo para eles e comenta aqui se você já investe, se você sofreu com essa queda ou se você está aproveitando. Quero saber como é que está a carteira de vocês. Até a próxima!